Boa tarde, bem-vindo à nossa Cozinha do Atual. E hoje tem um lagarto redondo recheado que você vai ficar com água na boca. Vamos lá? Ingredientes na nossa bancada, a carne já está aqui prontinha para a gente começar a fazer esta delícia e muito fácil. O lagarto redondo é uma carne que você tem que fazer na panela de pressão para que ela fique mais suculenta. Ou então assar e também dando sempre uma selada antes. Essa nós vamos fazer na panela de pressão e com um recheio bem interessante, que vai dar assim um toque amarguinho, né, da rúcula, o tomate seco, que é simplesmente delicioso, e um pouquinho de mussarela, que vai se perder nessa carne, mas quando você estiver saboreando, o gostinho tá lá. A mussarela entranha nas fibras da carne e fica simplesmente deliciosa. O lagarto redondo é uma carne assim, né? Ela vem toda fechadinha, redondinha, dessa forma, e você vai abrir como? Olha só, você vai pegando a faca e vai fazendo esse tipo de corte, ó. Vai desenrolando como se fosse um rocambole. E aí você tem uma carne aberta para temperar bastante por dentro e por fora, e dá para selar também. Então nós vamos temperar essa carne, vamos colocar aqui em uma vasilha com vinho tinto, com a quantidade de vinho tinto que a gente pede aí na receita. Vamos dar aqui uma virada, né, de todos os lados. Aqui um pouquinho de vinagre, que também vai dar um toque muito especial. O vinagre com o alho e o vinho, a gente fala que é o vinhadalho, que você deixa marinando por um bom tempo. O alho, que também dá aquele sabor tradicional, né, do nosso tempero, e nós vamos ainda dourar esse alho ali na panela, ó, todos os lados. Vamos colocar orégano, bastante orégano. Aí você fala assim, nossa, mas orégano nesse tipo de tempero é pra gente mudar mesmo essa delícia em casa. Então, ó, bastante orégano, e vamos colocar o sal. Deixa eu pegar um pouquinho aqui com uma colherzinha. Vamos temperar com a quantidade de sal para temperar a carne. Então, ó, e vamos deixar marinando, de preferência, por pelo menos uma meia hora. Passe de mágica. Bom, depois de meia hora marinando, você abre a carne novamente e vamos acrescentar primeiro a mussarela. Aqui é opcional, se você quiser colocar também uma mussarela de búfala, vai ficar uma delícia. Deixando sempre um espaço aqui nas laterais para que a gente possa fechar na hora de enrolar a carne. Vamos acrescentar o tomate seco, toda a quantidade, né, de tomate seco que a gente pede aí na receita, e vamos colocar a rúcula. A rúcula, então, vai dar um toque muito especial a esta carne. Pode colocar bastante, porque nós vamos enrolar e apertar bastante a carne para que ela não fique frouxa, ela tem que ficar bem firmezinha. Botar um pouquinho de sal em cima da rúcula e azeite, para dar também, né, a azeitada da Luciana, que sempre gosta de dar esse toque especial. Vamos enrolar a carne. Ah, lembrando que eu guardei o vinhadalho aqui para o cozimento depois da carne ali na panela de pressão, tá? O que ficou do tempero, você não joga fora, nós vamos colocar na panela. Então, para enrolar, ó, firmeza, dá aquela boa firmada com as mãos, puxa a rúcula para dentro e, ó, não fique com medo do lagarto, né? Não fique com medo da carne, pode simplesmente segurar, agarrar e apertar, porque senão vai ficar frouxo e não vai ficar bom na hora de servir. Ela pode até desmanchar na panela de pressão.
Então, com um barbante, nós vamos amarrar toda a nossa carne bem firme. A primeira a gente dá aquele nozinho bem firme e enrolar por toda a peça de lagarto redondo. Se você quiser usar também o lombinho de porco para fazer essa receita, fica delicioso. Um passe de mágica apenas para enrolar o barbante. Nosso lagarto redondo já todo fechadinho com o barbante, panela de pressão no fogo e óleo já quente. Um pouquinho de óleo com um pouquinho de azeite. Nós vamos selar esta carne de uma maneira bem especial. Nós vamos dourar por todos os lados. Quando ela estiver bem selada, nós vamos acrescentar a água e o resto do vinho ad alho que eu tinha falado, que a gente reservou. Um pouquinho de sal depois, né, na própria água. E na hora de servir, na hora que a carne estiver pronta, você pode colocar misturado em um pouco de água antes, uma colher de sopa de amido de milho, que aí você vai ter um molho mais cremosinho. Mais um passe de mágica só para dourar essa carne. Muito cuidado na hora de selar a carne, porque ela fica bem assim, ó, pipocando na panela. E olha como tá a cor bem bonita. Nós vamos agora colocar a água e o vinho ad alho que eu falei. E agora vai ficar aquele tempero bem saboroso. Ó, apenas a água e um pouquinho de sal, só para a gente fechar a panela. Pronto. Feito isso, vamos deixar fechado por 25 minutos por aí. O tempo ideal para nossa carne sair, ó, maravilhosa. Um arrozinho branco, uma boa salada, você já tem uma ótima refeição. O Atual vai para um breve intervalo e já está de volta. O Atual está de volta e nós vamos falar de beleza, mas principalmente ter essa beleza toda com quem sabe. Por isso nós convidamos a nossa dermatologista, a doutora Solange Gonçalves, da Cristal Estética, que vai falar sobre a aplicação da toxina botulínica. Não é isso? Bom dia, doutora Solange. Aliás, boa tarde, né? Boa tarde. Seja bem-vinda mais uma vez aqui no Atual. É um prazer estar aqui. E a Márcia, que vai ser a nossa cobaia hoje. Sim, sim. Mas olha, todo mundo queria ser essa cobaia que a Márcia está sendo hoje. Queria estar aqui. Queria estar aqui. Eu acho que eu vou até trocar de lugar com você. Bom, o que é a toxina botulínica? Então, a toxina botulínica, ela tem uma capacidade de fazer um relaxamento no músculo. É uma toxina que ela já é usada há mais de 30 anos. Ela era usada inicialmente para estrabismo, aquela pessoa que é estrábica, que o músculo puxava o olho assim, então ficava um olhando para cada lado. O oftalmologista, ele aplicava naquele músculo e o olho voltava para o lugar. É usada há muitos anos. E aí um oftalmologista aplicou numa paciente, no músculo, e as ruguinhas dela sumiram. Ela voltou na semana seguinte, doutora, agora aplica do outro lado, porque as minhas rugas sumiram. E daí em diante, começou então a se pesquisar a toxina botulínica para relaxamento muscular e para tratar ruga. E o que a gente faz? Ele trata principalmente esse terço superior da face. Hoje em dia tem uma técnica também que a gente trabalha a região mandibular para poder melhorar esse arco mandibular, mas a função principal dele é aqui. A gente diz que aquele ator principal, aquele é coadjuvante. Então, aqui, junta um pouquinho uma sobrancelha na outra, Márcia, tá vendo? São esses músculos, nós temos 3 músculos aqui, 1, 2 e 3. São os corrugadores e os processos que fazem essa fisionomia desangada. Relaxa. Relaxa, relaxa, relaxa. Aí ela agora relaxou, mas você vê que o músculo está contraído ainda. Fica essa fisionomia. Com o passar dos anos, você não relaxa completamente isso. E aí o que acontece? Começam a aparecer os vincos nessa região. Começam a aparecer as rugas nessa região. E a gente fala rugas de expressão, a gente faz, né, cara de zangado.
sorrir, né? Dar gargalhada. Exatamente. É a mímica facial. Trabalha muito com... Trabalha muito os músculos da face. A gente trabalha muito para falar, para se expressar, para chorar, para sorrir. E aí, isso com o tempo, no início a ruga só aparece em movimento. Sim. Mas com o tempo você está deitada e está enrugada. Porque aquilo vai vincando a pele. A partir de qual idade, qual faixa etária que a gente já começa a ter esse tipo de situação? Mas, Luciano, isso é muito relativo. Se você pegar uma pessoa, por exemplo, de pele negra, vai começar com 60. Não tem quase nenhuma ruga, quase não tem. Uma pessoa de pele muito branquinha, clarinha, essa pele vinca com muita facilidade. Uma pele seca, ela vinca com mais facilidade. Então, tem pacientes que a partir dos 30 anos já começam a ficar marcadas. E aí já precisa fazer um relaxamento no músculo. Ah, meu Deus, tá vendo? Tá faltando melanina aqui. Queria ter um pouquinho mais, fala. Pois é, não colocaram aí nenhum africano na sua família, né? Sim, puxa vida, tô até precisando, viu? Então, você vai aplicar na Márcia, nessa região. E outra região também, sorri, Márcia. Isso. O pé de galinha, aqui, os pezinhos de galinha, né? Que estão aqui por quê? Por causa da contração de um músculo que tem aqui, que é o periorbitário. Ele faz isso. Aí nós vamos relaxar esse músculo. Ela mesmo sorrindo, esse vinco não vai fazer. Pode ser ele relaxar? Tem assim uma certa restrição, as pessoas acham que vão ficar puxadas, né? Com aquela cara assim. Depende de quem está fazendo, exatamente, né, exatamente. Isso que eu falei que no início tem que ser com quem entende realmente do assunto, porque senão fica desse jeito mesmo. Senão fica uma expressão congelada. A pessoa está sorrindo, parece que está chorando, parece que está sorrindo. É tudo igual. Isso não é uma coisa agradável, né? Eu acho que a gente tem que melhorar a fisionomia, que a gente tem que suavizar esses problemas que vão surgindo com a idade, mas sem mudar a sua fisionomia, sem mudar a sua expressão. Algum movimento você sempre tem que ter, sabe? Então a gente vai relaxar, isso aqui vai ficar mais elevadinho, porque como eu vou relaxar aqui, isso aqui puxa para baixo. E músculo é assim, ele trabalha agonista e antagonista, um puxa para cá, outro puxa para cá. Esses daqui, esse grupamento muscular puxa para baixo. Eu vou relaxar, o que vai acontecer? Vai acontecer isso. Subir. Agora, esse tipo de tratamento não pode ser feito aqui nessa área, né? Aí já é uma outra ruga, né? Exatamente. Que a gente tem aqui, esse vinco. Aqui já é uma vala, é uma depressão. Aí é outro tipo Aí eu de tenho tratamento. que encher essa depressão. Aí a gente usa um remédio, que é o ácido hialurônico, que é o mais usado no mundo inteiro, que ele vai encher essa vala, tá? O Botox não enche, não preenche. É uma técnica de preenchimento. Uma curiosidade que até eu tenho em relação ao Botox, dizem, aí a gente pergunta se é mito ou se é verdade, que melhora até a questão de quem tem muita enxaqueca, dor de cabeça. Realmente melhora? Realmente melhora. Olha que beleza. Você faz um relaxamento na parede do vaso. Tem uns pontinhos que você faz e que melhora essa dor de cabeça. Então é uma opção também. Se livra das rugas e ainda fica da dor de cabeça. Um bom tempo sem a dor de cabeça. Exatamente. Porque temporariamente, como você falou, um bom tempo sem ela. É um tratamento também, não é para curar, né, a dor de cabeça, a enxaqueca. É para aliviar, para aliviar. Temporariamente. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para um breve intervalo comercial. No próximo bloco a doutora Solange vai mostrar essa aplicação e até falar da quantidade que é usado dessa toxina no nosso rosto para ele ficar bem bonito. No próximo bloco. O Atual está de volta com o resultado da receita de hoje e olha que tá maravilhosa. Pode fazer em casa que dá muito certo. Qualquer dúvida, entre no nosso site, que é o atual.tv.br. Agora, só para deixar você com bastante água na boca, vamos colocar um molhinho por cima, né? Que eu falei que você pode, no final, deixar reduzir um pouco mais e acrescentar um toquezinho de amido de milho. Pronto! Gostou da ideia? Faz, tá cheiroso demais, ainda pena que na televisão ainda não tem cheiro. E todo mundo aqui já tá, doido para tirar uma lasquinha. E com certeza dá certo. E agora tem muito mais para você aqui no Atual.
Depois de mais uma delícia na nossa cozinha, voltamos a conversar com a dermatologista, a doutora Solange Gonçalves, sobre a toxina botulínica. Tirando uns mitos também em relação a você fazer essa aplicação e ficar com a pele muito esticada, né, doutora Solange? Isso é na medida certa. Sim. É fundamental que seja feito também com um dermatologista. Isso, com certeza. Porque a gente vai usar o movimento muscular, a gente vai trabalhar cada músculo. A toxina botulínica, ela relaxa o músculo. Então, são esses músculos, nesse caso da paciente da Márcia, esses músculos, franzem um pouquinho aqui. Não, aqui, aperta a sobrancelha. Faz cara de brava. São esses músculos que estão fazendo com que ela fique com essa cara de brava e esse rostinho sempre tenso. Então, nós vamos relaxar esse músculo. Isso vai ficar assim. Então, a gente trabalha de acordo com cada fisionomia, com cada mímica facial. Não existe uma padronização. Ah, o Botox é feito aqui em todo mundo. Não, cada paciente precisa de uma quantidade de Botox. Precisa ser trabalhado um grupo muscular ou outro grupo muscular. Sim. Tá? Então, você já fez até algumas marquinhas. Marcação, exatamente. Nós vamos trabalhar esse músculo, esse. Ela franze o nariz aqui também, franze o nariz, tá vendo? Fica com ruguinha ali no nariz. E o pé de galinha, que nós vamos trabalhar esse músculo que é aqui ao redor. Vai dar uma relaxada nessa área toda. E o resultado não é imediato. Você vai para casa, né? Não pode deitar, não é isso? Isso. E o resultado vem o quê? Depois de uma semana? 7 a 10 dias. De 7 a 10 dias. Ele vai acomodando também da maneira correta. Porque eu vou fazer uma injeçãozinha dentro do músculo e esse músculo vai relaxando. Em 7 a 10 dias ele está totalmente relaxado. É quando a gente vê o resultado final do Botox. Então, nós vamos começar então aqui no meio. Ela já está anestesiada, né? Sim, exatamente. Um pouquinho. Ela passou um creme anestésico há 1 hora atrás. Isso já é uma rotina da clínica. A gente faz isso com todos os pacientes. Chegou para aplicar a toxina, já aplica o creme anestésico. Posso mostrar só o tamanho da... É uma seringuinha de insulina, É uma seringa de insulina com uma agulhinha bem fininha acoplada. Eu trabalho com a menor de todas, que é a de 30. Ela nem é de 50 nem de 1 ml. Ela tem 0,30, que é mais fácil da gente trabalhar, e a agulhinha mais fininha também. Bem pequenininho. Então a dor é bem mínima. Márcia, aperta de novo uma sobrancelha na outra. Fica apertadinha assim, um pouquinho só, tá? E aí aplica. E aí eu aplico. A quantidade de unidade varia de acordo com cada músculo. Tem músculo que leva mais, pode relaxar. Você vai sentindo isso na própria mão aí? Eu tô com o músculo na minha mão. Entendeu? Igual você faz uma injeção no braço, você pega o músculo na mão, só que aqui o músculo é pequenininho, né? Mas mesmo assim a gente pega o músculo na mão. Então não tem o que errar aqui. É bom lembrar que para fazer esse tipo de aplicação somente dermatologistas ou cirurgiões plásticos, né? Médico bem treinadinho. Aperta de novo, porque afinal de contas você está mexendo aqui com nervinhos, com tudo. Com certeza, vaso, tudo isso passa aqui embaixo da minha mão. Relaxa, relaxa. Pronto, doeu? Não tá doendo não, ela não tá nem fazendo cara feia. Tá nem fazendo caretinha, viu? Não dói não. A única recomendação é depois da aplicação, você faz essa questão de não pode deitar, né? Exatamente. Não pode ficar... Aperta de novo. Durante 4 horas a paciente não pode deitar em 180 graus e nem fazer ginástica também. Eu peço ao paciente para não fazer ginástica. Sim. Olha só. Relaxa. Isso, meu músculozinho já está com remédio dentro dele aqui. Trabalho normal. Pode ir para a faculdade, para o colégio, para trabalho, fazer suas atividades domésticas, fazer o trabalho normal. Só não virar de cabeça para baixo. Certo. Nem fazer ginástica naquele dia eu peço também não, porque realmente ativa muito a vascularização. E deitar isso durante 4 horas, tá? Depois de 4 horas, vida normal. Então a gente pede um passe de mágica apenas para terminar os outros pontinhos. A gente volta na hora que você estiver fazendo só o último. Tá ótimo. Então, passe de mágica. Voltamos então nos últimos 2 pontinhos. Já trocamos até de lugar. Agora, onde você vai colocar? Nesse cantinho aqui, desse pé de galinha, para acabar com ele. Já fizemos do outro lado, já fiz esse primeiro pontinho aqui em cima, que é um pontinho desse músculo que aperta para baixo. Então, ele vai relaxar e automaticamente o músculo vai subir para cima, vai puxar para cima essa sobrancelha dela. Não tem
A Márcia tá tranquila, não deu assim nenhum tipo de... Pronto. Prontinho, olha só. E daqui a 7 dias, 7, 10 dias, ela depende, né, de cada um. 7 a 10, isso. Gradativamente ela vai sentindo esse relaxamento. Aqui fica, a gente sente um pouquinho endurecido, depois isso vai relaxando e a sobrancelha vai elevando. Uma pergunta, é caro? Dá para fazer um pagamento facilitado? Com certeza, com certeza. É claro que aqui em Friburgo a gente tem um preço mais adequado, né, do que se cobra no Rio de Janeiro, por exemplo. E aqui a gente divide tudo. Lá na clínica a gente divide todos os tratamentos, inclusive o Botox. Sim. Às vezes o paciente quer fazer o Botox, quer fazer um preenchimento, a gente faz no mesmo momento, faz tudo e divide isso em 5, 6, 7 vezes, olha, entendeu? De acordo com a possibilidade de pagamento do paciente. É, porque fica assim, né, a pergunta, poxa, muito caro, não tá na minha, eu não consigo fazer com a Cristal Estética, a doutora Solange dá um jeitinho especial. Inclusive a gente está fazendo também essa divisão no cartão. Ah, ótimo. A própria clínica já divide no cartão até 6 vezes. Então agora todos é só aproveitar, não é isso? Isso. Em Nova, tem o site da Cristal? É cristal@Cristal Estética, não é esse? É o e-mail, né? Cristal@Cristal Estética. E qual é o site? Cristal Estética? Mesma coisa. Cristalestética.com.br. É só colocar Cristal na internet que você Cristal acha. Estética, Cristal com K e 2 L's. Aí Cristal Estética aparece, Tá o nosso certo. site. Solange, obrigada mais uma vez. Obrigada também pela sua participação. Você já vai ser outra daqui a uns 7, uma semana. Uma semana eu já vou ver a Márcia já, ó. Já está sorrindo sem aqui. Tá certo. Obrigada mais uma vez e até a próxima. Deus quiser. Bom, agora é só aproveitar e investir, né, no seu rosto, ficar de bem com a vida, encarar a vida de frente, porque vale a pena. E lembrando que esse tipo de procedimento deve ser feito por um médico capacitado. O Atual vai ficando por aqui, mas amanhã estaremos de volta a partir de 12h15. Assista agora o SBT Jornal.